Olá, meu aluno! Olá, minha aluna, meu amigo concurseiro e minha amiga concurseira aí do outro lado do vídeo. Agradeço a sua audiência. Eu trago hoje para o canal mais um simulado de matemática, um simulado com 5 questões da banca Sebrasp, da nossa querida e também conhecida Banca CESP. Então, vamos lá, direto ao ponto. Se você já acompanha o nosso canal, já sabe como funciona a nossa metodologia, você aperta pause no vídeo, responde aí do seu lado, do seu jeito, a questão, depois você volta para o vídeo que a gente vai direto para a correção. Então, sem mais conversas, direto ao ponto, está aqui a questão número 1. Você agora aperta pause no vídeo e depois você volta. Então, vamos lá, meu aluno, minha aluna, questão número 1. Paulo, recenseador do IBGE, antes de ir para o trabalho, resolveu fazer compras para a confraternização de Páscoa. Ele fez as seguintes compras. Temos aqui uma tabela, de um lado tem o produto, no centro tem o valor da unidade do produto e do outro lado temos a quantidade de produtos comprados. Por exemplo, ovo da Páscoa ele comprou 3 unidades, cada unidade custando R$ 16,34. O peixe, cujo valor é de R$ 28,15, ele comprou 4. Já o refrigerante ele também comprou 4, porém este custa R$ 5,32 a unidade. Então temos aqui a tabela com a lista de compras feita pelo recenseador Paulo. E a pergunta é: se Paulo pagou com uma cédula de R$ 200, qual o valor do seu troco? Então, vamos lá, questãozinha fácil. Basicamente, você precisa dominar bem o processo de multiplicação com números decimais, adição e subtração também envolvendo números decimais. Então, vamos lá, direto ao ponto. Primeiro, eu vou estabelecer a quantidade de reais gastos com ovo de Páscoa. Então, eu tenho 16,34 cada unidade vezes 3, que foi a quantidade de ovos que ele comprou. O resultado desta multiplicação é igual a R$ 49,02. Agora eu vou multiplicar o gasto com peixes. 28,15 a unidade. Como ele comprou 4, eu devo multiplicar por 4. Isso me dá como resultado R$ 112,60. E o nosso último cálculo vai se ater ao refrigerante, cuja unidade é R$ 5,32. Ele comprou 4 unidades. E o resultado desta multiplicação é igual a R$ 21,28. Então, meu primeiro desafio foi com multiplicação envolvendo números decimais, esses números que possuem vírgula. Agora eu vou somar uma adição com números decimais. Se você fez a adição corretamente, colocando vírgula embaixo de vírgula, preenchendo as casas vazias com o algarismo zero, você obteve como resultado R$ 182,90. Agora sim que eu sei o gasto total do Paulo, eu consigo descobrir o valor do troco que ele recebeu. Eu vou simplesmente subtrair R$ 200 da cédula que ele utilizou para pagar a sua compra, menos R$ 182,90. Se você mais uma vez fez essa subtração certinha, colocando tudo no seu lugar, você obteve o valor de R$ 17,10, que é o gabarito da nossa questão número 1, que está ali na letra C. Então, vamos lá, questão número 1 superada, cheia de desafios. Se você coloca uma vírgula no lugar errado, a questão
toda vai estar errada. O resultado final vai ser um resultado equivocado. Então, vamos lá, questão número 1 resolvida, respondida e superada. Vamos lá, mais uma vez você aperta pause no vídeo e depois você volta. Então vamos lá, questão número 2. Considere que a produtividade diária de um setor do IBGE em residências visitadas é dada pela fórmula P, parênteses R, ou seja, produtividade do recenseador, é igual a 2 vezes R mais 200, em que o R da equação é a quantidade de recenseadores trabalhando neste setor. Qual será a produtividade diária quando 50 recenseadores estiverem participando desta pesquisa? Então, a primeira coisa a ser feita é tirar a nossa fórmula daquela confusão, trazer ela do enunciado para cá, para a nossa resolução. Então, mais uma vez, eu tenho que a produtividade do recenseador dentro de um setor é igual a 2 vezes R mais 200. A questão informa que há 50 recenseadores participando desta pesquisa. Então, eu vou simplesmente substituir. Onde tem R, eu vou colocar os recenseadores, a quantidade que é 50. Agora eu tenho 2 vezes 50 mais 200. Então a produtividade vai ser 2 vezes 50 é igual a 100, 100 mais 200. E o resultado final da nossa equação, uma equação simples, 100 mais 200 é igual a 300. Então o gabarito da questão número 2 é letra A. Uma questãozinha tranquila, né? Mas não as questões envolvendo equações do primeiro grau, quase deu um nó na língua aqui, equações do primeiro grau, nem sempre são questões tão fáceis e tão diretas assim, mas né, é o que a CESP já cobrou, está no banco de questões da CESP, então, de uma maneira ou de outra, podemos esperar que um tipo de questão desse tipo, uma equação desse tipo, possa cair na nossa prova. Não há por que desconsiderar esta hipótese. Então vamos lá, questão número 2 também resolvida, explicada. Vamos à nossa terceira questão. Mais uma vez você aperta pause no vídeo e depois você volta. Então, meu aluno, minha aluna, vamos lá, questão número 3. É uma questão um pouquinho complicada, seja questão de nível fundamental, médio ou superior. Essa questão tende a ser um pouquinho chata, um pouquinho complicada. Vamos lá. O agente censitário Marcos percorreu nos primeiros dias de trabalho as seguintes distâncias. No primeiro dia ele percorreu 2,34 quilômetros. No segundo dia, 12,5 hectômetros. E no terceiro dia, 123,2 decâmetros. Quantos metros Marcos percorreu nestes 3 dias? Então, o nosso desafio é transformar todas essas unidades de comprimento diferentes em uma só unidade, transformá-la todas em metros e no final eu devo somar todas essas distâncias para conseguir obter a resposta correta. Então a gente vai utilizar a tabela da família do metro, né? É a tabela das medidas de comprimento. Você tem a obrigação de conhecer esta tabela, onde temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, no centro temos o metro. Depois temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então vamos lá, se você já tem essa tabela na sua mente, vai ficar mais fácil da gente trabalhar. Eu vou ensinar um método bem fácil aí para você converter. Talvez você tenha um outro método melhor do que o meu método, mas vamos lá, vale sempre a pena conhecer. Vai que o seu é mais difícil, vai que você nem sabe converter ainda, e este problema eu prometo que vai ser resolvido com a resolução deste exercício. Então vamos lá. No primeiro dia ele percorreu 2,34 km. Eu vou transformar esses quilômetros do primeiro dia em metro. O que é que eu vou fazer? Se são 2,34 quilômetros, eu vou colocar uma vírgula embaixo da casa do quilômetro. E agora eu vou preencher o meu 2,34, um número em cada casa neste momento. Agora, para transformar em metros, eu vou apagar minha vírgula, que está na casa do quilômetro,
e colocar lá na casa do metro. A casa do metro não pode ficar vazia, ela vai ser preenchida pelo algarismo 0. Casas vazias ficam preenchidas pelo algarismo 0. Então, eu converti a primeira distância, a distância do primeiro dia, que foi igual a 2.340 metros. Ok? Vamos lá, segundo dia ele percorreu 12,5 hectômetros. Eu vou colocar a vírgula embaixo da casa do hectômetro e vou preencher o meu 12,5, ok? Neste momento, né, o 12 pode ficar todo na casa do hectômetro, não há problema, né? Mas também não é errado e é na verdade a maneira prática, a maneira correta. Eu posso colocar o 1 lá embaixo do quilômetro, mas nessa questão não vai fazer tanta diferença assim, porque a nossa casa, aliás, a nossa vírgula só vai caminhar para a direita. Então vamos lá, o hectômetro está aqui na tabela de conversão, a vírgula do hectômetro eu apago e coloco lá na casa do metro. A casa do metro não pode ficar vazia, eu vou preencher com o algarismo 0. Acabei de converter, no segundo dia ele percorreu 1.250 metros. Agora vamos lá, terceiro dia ele percorreu 123,2 decâmetros. Se é decâmetro, a vírgula vai para a casa do decâmetro e eu vou preencher os meus algarismos restantes na minha tabela de conversão. Agora eu vou apagar a minha vírgula que está no decâmetro e colocar na casa do metro. Não preciso colocar mais nenhum 0, mais nenhum algarismo, porque o 2 já está ocupando a casa do metro. Então, no terceiro dia, ele percorreu 1.232 quilômetros. Então, o mais difícil já passou. O mais doloroso a gente já conseguiu percorrer. E foi justamente conhecer o processo de conversão. Converter todas estas medidas em uma só unidade. No caso, metros, né, que é o que a questão está pedindo. Agora é mais fácil. Eu vou simplesmente somar e vou obter 4.822 metros, que é o gabarito da nossa questão número 3, letra D. Então, questão 3 também superada. Se você não entendeu, está em dúvida, você volta um pouquinho no vídeo, tá? E rever com bastante atenção esta metodologia de conversão. E você pode aí praticar e buscar durante o seu dia, durante a semana, nessa sua preparação, praticar estas medidas de conversão que costumam cair sim em questões da Sebrasp, de qualquer nível, fundamental, médio ou superior. Sempre vai ser uma questãozinha chata de resolver. Então vamos lá, questão número 4. Mais uma vez, você aperta pause no vídeo e depois você volta. Então vamos lá, questão número 4. Eu prometo que essa questão vai ser mais tranquila. A gente vai compensar todo o tempo que a gente teve respondendo a questão número 3 aqui na nossa questão 4. Vamos lá. O reservatório de água de uma repartição do IBGE tem o formato de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são de 2,3 metros de comprimento, 3,2 metros de largura e 1,4 metros de altura. Qual a quantidade máxima de litros que pode ser armazenada neste reservatório? Então, uma questãozinha de volume. E eu vou já adiantando para você e dicas, né, que eu recebi dos meus inscritos em comentários, uma informação importante, que há um atalho a ser seguido quando as figuras são cubos ou paralelepípedos com base retangular, ok? Não vai funcionar para cilindros, paralelepípedos em forma de trapézio, não vai funcionar para cones, ok? E nem para pirâmides, vai funcionar somente quando a questão está pedindo uma figura que seja ou um cubo ou um paralelepípedo retângulo, que é o caso da nossa questão. Então você não vai precisar saber fórmula nenhuma, você vai simplesmente multiplicar comprimento vezes a largura vezes a altura. Lembrando que é este atalho, este caminho mais curto, que vai fazer você ganhar tempo na sua prova, só vale quando as figuras são essas duas aqui ao lado. Se não for nenhuma delas, não vai, você vai ter que aprender a metodologia correta, que é a área da base vezes a altura. Dependendo da figura, cada figura tem uma fórmula diferente para encontrarmos
sua área. Então, neste caso, eu vou simplesmente multiplicar, uma multiplicação novamente envolvendo números decimais, e você vai obter 10,304. Aí eu vou olhar para a minha questão, ver que a letra E tem 10,304 e eu já vou marcar, ok? Mas preste atenção, vírgula é diferente de ponto. Então eu vou explicar por quê. Você pode precisar utilizar isso em uma outra questão semelhante. 10,304 metros cúbicos é a capacidade. Metros cúbicos. A capacidade está em metros, não está em litros, que é o que a questão quer. Eu vou informar algo para você. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Sabendo disso, eu consigo converter agora a minha medida em litros. Eu vou simplesmente multiplicar 10,304 vezes 1000. Isso eu vou obter, se eu fizer tudo certinho, 10.304 litros, que é a letra E ou letra E, dependendo de onde você esteja falando aí nesse Brasilzão cheio de línguas e sotaques. Então é importante, 10,304 é metros cúbicos, só que a questão queria litros. Cada metro cúbico é igual a 1000 litros, aí por isso que eu fiz esse processo e toda essa multiplicação. Questão número 4 resolvida. Vamos lá, questão número 5, a nossa última questão do vídeo de hoje. Você aperta pause e depois você volta. Então vamos lá, questão número 5. O mapa de uma cidade foi construído seguindo a seguinte escala: 1 que vale 10.000. Considerando que o recenseador percorreu 10 centímetros do mapa, qual a distância real em metros percorrida pelo recenseador? Então, professor, o que quer dizer uma escala 1 por 10.000? Quer dizer que 1 centímetro vale 10.000 centímetros. Como assim? 1 centímetro no mapa vale 10.000 centímetros na realidade. Se você não sabia disso, se essa era a única dúvida que impedia de você resolver essa questão, eu aconselho que você aperte pause no vídeo, tente resolver mais uma vez, aí depois você volta novamente para a gente verificar a correção. Mas se não é o seu caso, ou se você não sabe para onde vai, ou se você realmente conseguiu sem dificuldades, vamos lá continuar a leitura e interpretação da nossa questão. Então já sei que 1 centímetro no mapa vale 10.000 centímetros na realidade. O recenseador percorreu 10 centímetros do mapa, ele quer saber qual a distância real em metros. Então a primeira coisa que eu vou fazer é transformar os meus 10.000 centímetros em metros. Olha aí, mais uma vez a nossa tabelinha de conversão da medida de comprimento da família do metro aparecendo, sendo mais uma vez utilizada em uma situação diferente, uma situação de escala. E o que é que eu vou fazer? Transformar 10.000 centímetros em metros, porque a questão quer metros. Eu vou colocar uma vírgula lá na casa do centímetro e vou colocar cada número, um em cada casa, até preencher os meus 10.000 centímetros. Neste momento eu apago a vírgula do centímetro, coloco no metro e todos os zeros que vêm depois da vírgula eu posso ignorar. Então agora eu sei que 10.000 centímetros é igual a 100 metros. Então 1 centímetro no mapa representa 100 metros na realidade. Agora eu consigo resolver a minha questão. Se ele percorreu 10 centímetros, eu vou simplesmente multiplicar 10 centímetros vezes 100 metros. E 10 vezes 100 é igual a 1.000. Então ele percorreu 1.000 metros na realidade. Questão número 5 resolvida. Um pouquinho chatinha também se você não conhece o assunto escala e nem está ainda afiado o suficiente na conversão de medidas. Então temos aqui todos os temas abordados em cada questão. A primeira trabalhou o sistema monetário, falou do troco, a segunda equação no primeiro grau, bem tranquila, só que é importante você estudar que nem todas as questões são tranquilas assim. Medida de comprimento, é importante você trabalhar e exercitar as conversões de medidas. Volume, que é bastante cobrado, e escala, né, que é um assuntinho chato que você tem que focar também, e há uma grande possibilidade, né, já que todo o cenário, o contexto do IBGE envolve mapas, é importante você estudar escalas. Então,
Temos aqui o resumo dos assuntos cobrados. É importante também que todas as questões, praticamente todas elas, envolveram operações fundamentais com números decimais, os famosos números com vírgula. É importante você estar atento a isso também. Então, se você não é assinante do canal, assine, comente, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. Quando o canal cresce, você também cresce junto, porque essas aulas ajudam não só a você, mas diversas pessoas do Brasil afora. Um grande abraço e valeu!